Às vezes eu fico me pensando assim, cara, ciência de dados, né? Às vezes até assusta o nome, né? Ciência de dados. Nosso foco é dados. Eu quero fazer com que tu seja um mestre nos dados para que você possa realmente extrair valor deles e aplicar na instituição. Tranquilo? Então, beleza. Olha só, por onde começar? A estatística básica que vai te ensinar a fazer as extrapolações, as inferências que você pode ter com relação aos dados da empresa, aos dados dos clientes, aos dados dos negócios, aos dados das vendas. Quando eu falo dados, eu quero que você imagine lá as diversas informações que a empresa tem sobre o seu negócio. Beleza? Então, quando eu falo dados, se o negócio é e-commerce, pô, os dados sobre as vendas que você faz, os produtos, né? As vendas de cada um dos produtos, os clientes que estão chegando lá para comprar os produtos. Então, isso tudo são os dados. Eu vejo que isso também é uma parada que deixa a galera muito confusa, né, Eduardo? Mas eu não consigo nem imaginar a ciência de dados, saca? Pô, o que é um cientista de dados, né? Então, assim, por isso que eu estou tentando aqui mostrar que o poder não está na ciência, mas sim nos dados. A forma como você vai tratar os dados, a forma como você aprende a conversar com eles, saca? Ele é que nem uma criança, os dados, saca? Tipo assim, se você não souber conversar com. Eu tenho 3 filhos, inclusive estou escutando um chorando ali, deu até uma desfocada aqui, porque a cabeça do pai é assim: se o filho chora, dá um nó assim, né? Então, é mais ou menos isso. Criança, quando você vai falar com criança, se você não tiver um jeitinho de falar com a criança, moleque, você não vai conseguir fazer com que ela haja, com ela faça ali, tome a atitude que você precisa que ela tome em determinado momento. E os dados são mais ou menos assim: se você não fizer um tratamento nos dados, se você não colocar ele e olhar ele numa amplitude correta, numa escala correta, você não vai extrair informação nenhuma. Vai ser tipo grego, saca? Por que a gente utiliza algoritmos de machine learning para fazer predições? Porque o algoritmo sabe chegar lá nos dados direitinho e falar: oh, então chega aí, deixa eu ver aqui como é que você fica desse lado aqui, deixa eu manter a escala aqui para ver como é que você se comporta, deixa eu ver com que outro tipo de dado que você se correlaciona, e aí o algoritmo vai fazendo algumas transformações nos dados e tirando, extraindo alguns insights, saca? Aí o Randall Forest chega lá e fala assim, cara, olha só que fera, acabei de descobrir ali que o saldo na conta corrente, ó, tá assim com investimento, ó. Então, se o cara tem saldo na conta corrente e tem investimento, olha, isso é muito mais fácil aquele cliente fazer aquela compra, aquele cliente fazer aquele seguro. Então, é isso que o algoritmo, é isso que a estatística está fazendo com os dados, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que é difícil para quem está entrando, para quem é aspirante, compreender, né, o que é a ciência de dados. A ciência de dados é essa arte de você pegar a estatística, pegar a programação, saca? Pegar esse conhecimento que você tem, esse ferramental que você tem para trabalhar os dados, o insumo, o petróleo, a criança e extrair informações deles. Tá ligado como é que é? Olha só, imagina lá o Facebook, tá bom? Vamos lá, eu tava falando esses dias com os iodas aqui, né, os alunos meus, a gente tava até falando sobre livros, né? Eu tô lendo um livro muito doido chamado Dominado pelos Dados, se eu não me engano. Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome exato do livro que eu tô lendo, tá bom? Eu não terminei de ler esse livro, e ele fala sobre o poder que as grandes empresas têm pelo fato dela ter muitas informações sobre a gente. Então, ó, as informações sobre a gente são os dados. Então, se o Facebook sabe cruzar direitinho ali as informações do Eduardo com o Gixon, com a Tuíra, com o Nicolas e extrair coisas que são parecidas com essas pessoas, para que ele possa categorizar cada um de nós em um grupo diferente, ele consegue descobrir o que a gente mais gosta, o que a gente mais curte, o que a gente está mais propenso a comprar, tá ligado? Então, isso é a ciência de dados. O Facebook tem um algoritmo muito tora que sabe muito bem categorizar e rotular a gente. Não só o Facebook, o Google, o Amazon, o Netflix, o Spotify, todas essas empresas que são completamente orientadas pelos dados que a gente fornece, elas sabem muito bem tratar os dados para extrair as informações que elas precisam. Então, dados, sim, é o novo
Petróleo, dados, eu vou até além, dados é a nova moeda, galera. A galera fica falando aí de criptomoeda, de não sei o que lá, Bitcoin, nananã, NFT. Moleque, nada disso sobrevive sem a ciência de dados. Saca? Nada. A ciência de dados é a ciência na qual o cientista senta, faz ali o carinho nos dados, conversa ali com ele direitinho, faz aquele tratamento ideal para descobrir o que, que ele é, o que, que ele sente de verdade, o que, que ele quer. Isso é a ciência de dados. Tá ligado? E o cientista de dados, quem é? É o cara que sabe fazer isso. É o cara que sabe usar o algoritmo. É o cara que sabe usar a estatística. É o cara que sabe fazer a extrapolação sobre os dados, categorizá-los. Isso é a ciência de dados.